Olá. Pessoal, bom dia. Na verdade, boa tarde. São por volta de 2 horas da tarde agora. E nós vamos começar o nosso Diários da Quarentena. Aqui está cada vez mais cheio aqui na Praia do Flamengo. Para quem não sabe, o nosso Diários da Quarentena é a nossa desobediência civil diária. Então a gente vai todo dia desobedecer essas ordens idiotas do Witzel, do Crivella e outros idiotas por aí. Vamos sair de casa todo dia, não vamos usar máscara, e é isso daí. E de novo, deixando claro que a ideia aqui não é forçar ninguém a fazer nada. Se você prefere ficar em casa, prefere usar máscara, prefere ficar escondendo igual um covarde sentado no sofá, é seu direito de fazer isso. Quem sou eu para falar qualquer coisa? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Cada um sabe o que é melhor para si. E essa, na verdade, é a grande proposta do libertarianismo. Ninguém é capaz de tomar uma decisão melhor sobre você do que você mesmo. Ah, mas o cientista sabe mais da ciência. É ok, ele sabe, mas ele não sabe as outras coisas sobre você. Ele não sabe o quanto você precisa trabalhar, o quanto você se sente bem saindo de casa. Ele não sabe um monte de coisas. É ilusão achar que obedecer a alguém é uma coisa positiva. Não é. O correto é você, em qualquer situação, pesar os prós e os contras e tomar sempre a sua decisão, independente de qualquer coisa. Jamais acreditar em decisões tomadas por você em seu lugar, principalmente se for de político, que é uma coisa ainda pior. Enquanto, em tese, cientistas podem até ser serem pessoas boas e coisa e tal, eu não sei, mas podem até ser, mas políticos você pode ter certeza que eles só querem o seu mal. Qualquer coisa que o político falar sobre você, você pode ter certeza, qualquer que seja o político, é para fazer mal a você. Porque a função do Estado é só essa: é roubar pessoas para enriquecer políticos e funcionários públicos. É só para isso que serve o Estado. Então, pode ter certeza, particularmente se a ordem é de um político, meu amigo, é aí que você não deve obedecer mesmo. Bom, deixa eu pensar. Eu tinha pensado algumas coisas para falar com vocês. Deixa eu ver. De ontem para hoje não teve grandes novidades. Ontem eu já falei sobre a saída do ministro da Saúde, do Tesh. E, bom, não tem muito a acrescentar ali. Pelo visto vai ser um milico mesmo que vai assumir, como eu falei ontem. Por mim, se o cara botar o pau na mesa, começar a botar ordem nessa ideia de registrar qualquer morte como Covid para assustar o povo e começar a usar de uma vez a tal da hidroxicloroquina, para mim tá razoável, já é de bom tamanho, não faço questão nenhuma de nada. Teve mais alguma coisa de ontem para hoje? Acho que não. Hoje é dia hoje é dia do Prêmio Rei do Gado, hein? Não se esqueçam, hoje mais à noite sai. Na verdade já está escrito o texto, já está gravado o episódio.
Falta só eu acabar de montar ele. Mas eu falei, poxa, o dia tá tão bonito. Deixa eu aproveitar, fazer o diário da quarentena. Aproveitar que tá um dia bonito igual hoje. Sol, céu claro. Pô, comparação com ontem. Ontem tava uma merda aqui. Chovendo pra caramba. Hoje aqui deu uma esfriada, tá frio hoje. Não tá quente não. Mas tá frio, como vocês podem ver, tolerável. Deve estar uns 26, 27 graus, coisa assim. Não tá aquele frio europeu de 24 graus, aquela coisa absurda não. Tá só friozinho, que é bom. Eu vou andar um pouquinho mais hoje, porque faz tempo que eu não faço uma volta um pouco maior. Embora eu ainda esteja enrolado no trabalho, tá? Então não vai dar para ser uma super volta. Vai ser uma volta mais ou menos, mas dá pra gente andar um pouquinho mais hoje. Sair aqui da Praia do Flamengo, vamos em direção ao Botafogo. Andar um pouquinho mais só. E aí eu vou aproveitar, eu vou falar com vocês sobre um outro papo mais profundo. Deixa eu só passar essa parte aqui que tá cheia de gente aqui. Pô, esse troço tá foda. Vou falar com o Witzel pra implementar esse lockdown de uma vez, porque, porra, quase que não dá pra andar aqui direito de tanta gente. Ô, Witzel, qual é, cara? Proibir esse pessoal, bicho, prender todo mundo. Tá ficando difícil ser desobediente assim. Todo mundo desobedecendo, pô. Essa vista aqui é muito bonita aqui da estrada de Botafogo. Bom, então vamos lá. Como eu estava falando com vocês outro dia, eu comecei o papo, na verdade. Comecei a falar, mas aí eu acho que o tempo acabou, eu acabei emendando em algum outro assunto e não terminei o papo. Eu estava falando sobre o filme Duna. O filme Duna é um livro, tá? Do Frank Herbert. Foi escrito anos 60, anos 70, coisa assim. É bem antigo já. É uma obra-prima da ficção científica. Um livro muito legal. E desde o início o pessoal queria fazer um filme dele. A primeira tentativa que fizeram foi nos anos 80. Um filme que tem até hoje. Mas aquele negócio, nos anos 80, efeitos especiais era um negócio meio tosco, né? Então se você vê o filme dos anos 80, é legalzinho, a história é bacana, tem até um efeito ou outro que é bacana, que é bem feito, mas tem algumas coisas que são toscas, é muito tosco. Logo no início do filme tem uma briga em que os caras estão usando campo de força e literalmente parece bonequinho do Minecraft. Bonequinho do Minecraft lutando, é muito engraçado. Bom, então esse filme tinha um problema também, foi o seguinte: a história toda de Duna são, se não me engano, 6 livros no total. Olha a vista do Corcovado,
Bacana, né? Pão de açúcar. O Corcovado, Cristo Redentor bem à frente. Viciado de Botafogo. Isso aí. E só o primeiro livro é um tijolo, é enorme. É muito longo. A impressão que dá é que o cara começou a fazer o filme, ele começou num ritmo bom. Aí chegou mais ou menos na metade do filme, o cara, teve que acelerar as coisas, porque não ia dar tempo. Ficou um filme longo pra época e corrido. As histórias totalmente malucas, totalmente corridas. Olha lá, ó, Pão de Açúcar atrás, Corcovado na frente. Oh, que beleza. Queria estar só melhor arrumada essa pistazinha aqui, que é cheia de buraco. Meio arriscado até de andar aqui. É querer demais. Bom, então o filme não é muito bom não. Assim, essa primeira implementação do filme não foi muito boa não. Quando foi nos anos 2000, o canal Sci-Fi fez uma minissérie contando a mesma história do filme e até avançou nos 2 outros livros. Então não ficou só no primeiro livro, ele chegou a pegar o primeiro e mais os outros 2 livros da série, no total são 6, lembra? Então ele chegou a fazer metade, mas também fez uma certa correria. Começou também muito bem, mas da mesma forma, como é muita coisa. O primeiro livro é grandão, os outros 2 livros são grandes também, menores que o primeiro, mas são grandes também. Então não ficou igualmente bom. Os efeitos especiais são um pouco melhores. A grande coisa é que estão prometendo uma série de filmes. O primeiro seria esse ano, justamente começando a história. Eles desistiram de fazer um filme só contando todo o primeiro livro, porque, como a gente já falou, é muito longo. Mas aí eles fariam uma primeira parte da história e depois continuariam aí com outros filmes mais adiante. Eventualmente, se emplacar, dá pra fazer até a série toda, até os livros todos. Então a previsão era sair esse ano. Eu imagino que vai continuar saindo, porque não sei se teria algum motivo para não sair em função da quarentena. Vocês vão fazer questão de estrear em sala de cinema, como é que vai ser. Então pode ser que atrase um pouco, mas o fato é que parece que ele já está todo filmado, ele já está na pós-produção. Então assim, seria uma questão só de acharem a data para fazerem o lançamento dele. Eu acredito que não teria problema de acharem uma data esse ano ainda. É um dos filmes que eu estou ansioso para ver. Mas aí você pode perguntar, pô, o que isso tem a ver com libertarianismo, cara? Isso é um filme. Tem um filme de ficção científica, um filme legalzinho, mas tem 2 coisas muito legais relacionadas ao libertarianismo. Primeiro, que a própria ideia do filme, do livro, do cara, é bem libertária. A premissa que ele coloca é a seguinte: governos são coisas essencialmente ruins. Portanto, um bom governante é, no final das contas, algo ruim. E aí ele faz até um trocadilho, que é uma coisa que eu achei bem interessante. Foi uma entrevista mesmo do Frank Herbert, anos 70, anos 80, ele falando que, na visão dele, o pior presidente que teve nos Estados Unidos foi o
FHC, o cara daqui que morreu com um tiro em Dallas, lá o... Caramba. Putz, grilo, me deu um branco completo no nome do cara. Aquele presidente americano que era popular pra cacete, que morreu com um tiro em Dallas, era o... Caralho, bicho. Eu lembrei da porra da sigla de 3 letras. Esqueci o nome do cara. Completamente. Como é que pode isso, cara? Porra. Bom, eu vou editar depois e colocar o nome aqui pra não ficar muito feio, a gente não perder muito tempo nisso. Bom, então para ele era o melhor, foi o pior presidente americano, e o melhor presidente foi o Richard Nixon, porque justamente o Nixon, todo mundo sabia que era um crápula, todo mundo sabia que era um cara terrível, então você não tinha apoio popular pro cara. E como você não tinha apoio popular pro cara, isso é menos mal. É muito pior quando você tem um presidente que é bacana, que chama a atenção do povo, que carrega o povo, justamente porque ele acaba levando o povo, mostrando a coisa como se fosse boa. Aí, vira o filme, o vídeo de hoje, sobre a Fogo de Chão. Eu uso até essa foto aqui, saiu na reportagem. A Fogo de Chão, eu fiz um vídeo sobre eles hoje, porque eles demitiram o pessoal e mandaram a conta pro Witzel. É isso aí, tem mais que fazer isso mesmo. Mais que certo. Kennedy, o presidente Kennedy, era assim, na visão dele, um mau presidente. Porque o Kennedy era muito popular, as pessoas gostavam muito dele, tendiam a obedecer ele muito fácil. E como você ter pessoas obedecendo ao presidente é uma coisa ruim, ele na verdade acabava sendo um mau presidente na visão dele. Eu achei muito interessante essa história, essa entrevista dele, e realmente a história do livro, você vai ver que tem um herói lá, que o cara é um conde que acaba sendo traído, e aí no final ele consegue a vingança dele, uma história de superação bacana, mas esse é só o primeiro livro, porque depois tudo que ele fazia de positivo acabava dando merda. Então, por exemplo, ele, para conquistar o povo do planeta Arrakis, que é o planeta Duna, ele inventou uma religião e começou uma jihad, uma guerra santa, e deu muito certo. Ele conseguiu a vingança dele, só que quando chega no meio do segundo livro, ele está desesperado, porque a guerra santa dele matou não sei quantos milhões na galáxia e ele mesmo não consegue parar ela mais. Ou seja, olha ali, ó, Pão de Açúcar. Legal, né? Ou seja, esse negócio de decisão centralizada, do cara tomando decisões e achar que isso é uma coisa positiva, não é, cara. É uma coisa ruim, uma coisa que sempre dá errado. Pode até parecer que dá certo no primeiro momento, pode parecer
é uma coisa positiva, que está restaurando uma injustiça, mas no final não é. No final é algo negativo. E essa é a visão do cara da série toda. Porque depois que esse cara morre, aí vem o filho dele. E o filho dele é mais poderoso que ele ainda. E aí ele tenta corrigir as merdas que o pai fez. E adivinha? Adivinha se ele consegue corrigir as merdas do pai? Consegue, só que faz mais merda ainda. Faz merdas ainda maiores. Quanto maior a força, quanto maior a capacidade, não sei o que lá, mais acaba dando merda. Então a visão do cara é essa, que a solução não é você achar uma pessoa perfeita e concentrar todo o poder na mão dessa pessoa que é capaz de tomar decisões certas. Não. Você tem que fazer o contrário. É quebrar as decisões em um monte de gente, porque assim você tem menos chance de errar. Da mesma forma que os governotários e prefeitardados por aí, as pessoas individualmente também tomam decisões erradas, é um fato, mas pelo menos as decisões de um indivíduo, elas não são decisões muito poderosas, elas são decisões mais simples, decisões com menos peso. Elas afetam muito mais o próprio indivíduo e não os demais. Então isso acaba sendo uma coisa positiva. Essa é a primeira visão sobre a Duna, sobre o livro Duna e o filme Duna que está para sair, que eu queria falar. E agora, mas tem uma outra coisa que esse filme me lembrou, que na verdade é mais marcante até num outro livro, de um outro autor, mas de qualquer forma é interessante, que é a questão da genética. Em Duna tem uma guilda dos navegantes espaciais. Aparentemente, para você conseguir navegar uma nave espacial é um troço forte, tomar uma droga qualquer que eles chamam de Spice Monange, alguma coisa assim, e o pessoal dessa guilda de navegadores espaciais toma esse troço direto para justamente ter capacidade de navegar as naves espaciais lá nesse universo fictício do planeta Arrakis. Pois bem, a questão toda é a seguinte: esses caras começam a tomar esse troço e eles começam a viver por muitos anos e a ter alterações genéticas, e no final eles parecem um ser, embora eles sejam seres humanos originalmente, eles parecem um ser totalmente diferente, porque sofreram mutações genéticas que são capazes, tornando eles capazes de guiar essas naves no universo, né? Então é uma das cenas mais chocantes do primeiro filme. O segundo também tem a cena dos navegadores, em que justamente você vê os caras como seres que parecem não ser humanos, mas na verdade são seres humanos modificados geneticamente. E aí isso me lembrou, isso no livro Duna em si não tem muita importância,
Mas isso me lembrou um outro livro chamado, na verdade, uma outra série de livros chamada The Naked Sun, de um outro autor chamado Peter Hamilton. O The Naked Sun é um livro de ficção científica hard. É foda. É muito foda. Bom, eu já estive aqui com vocês lembram? A gente esteve aqui há um tempo atrás. Ali é de onde sai o bondinho que vai lá pro Pão de Açúcar. Vamos até ali na praia, que é a Praia Vermelha. Isso aqui normalmente você não consegue andar de bicicleta fácil aqui não. É tanta gente andando para cima e para baixo aqui num dia normal que é realmente complicado. É que com essa quarentena tá tudo parado, então realmente não tem muito movimento aqui. A estrada tá fechada ainda? Acho que tá, né? Tá fechada ainda. É uma pena, esse é um passeio que eu ainda quero fazer com vocês aqui ainda. É vir aqui na estrada Cláudio Coutinho. Mas como eu imaginei, tá fechado ainda. Deixa eu chegar mais perto ali da praia. Tem um lugar para eu subir aqui. Acho que ali tem um lugar para subir de lá. Acho que ali tem um lugar que dá para subir. Aqui ainda é meio alto. Aqui tudo bem. Mas não vai adiantar muita coisa não. É muito alto os meio-fio aqui. E como eu estou muito pesado, eu fico preocupado de quebrar o pneu da bicicleta. Eu penso ter que voltar isso tudo a pé, carregando a bike. Que tristeza. Mas enfim, chegamos aqui na Praia Vermelha. Hoje está um diazinho bonito aqui. Realmente vale a pena até a gente dar uma paradinha aqui. Ali Pão de Açúcar, a Praia Vermelha em si, o pessoal nos barquinhos. Quem tem barquinho tá se dando bem, né? Como não tem muito como fazer verificação desse troço, o pessoal pode fazer um churrasquinho bacana lá. Ali, ó, é o Pão de Açúcar, aquilo ali, aquele morro ali atrás. Vamos andando que eu tenho que também continuar o nosso papo. Então, a gente estava falando do livro do Peter Hamilton, The Naked Sun. Esse livro é muito viagem, é um livro totalmente viajante mesmo. Para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia, tá? Assim, uma coisa light que tem no livro. Um dos personagens principais do livro é o Al Capone,
É o Al Capone de Chicago, década de 30. Al Capone é um dos personagens do livro, para você ter uma ideia. Você fala, pô, mas como é que pode, caramba? É um livro que se passa no século lá na frente, e com naves espaciais e não sei o que lá. Como é que tem Al Capone nessa história? Ah, porque aí tem uma raça de alienígenas que é capaz de ler o seu cérebro mesmo depois que você morreu e assumir a sua forma. E aí isso abre um portal. Cara, é uma loucura, é o que eu tô falando. Vai por mim. The Naked Sun é uma loucura mesmo. E Al Capone é um dos personagens do livro. Um dos principais. Pra você ter uma ideia. Então, mas o que eu queria falar desse livro, uma outra coisa, que também é uma loucura. Assim, né? Esse livro todo é uma loucura, mas que é uma loucura que tem uma ligação com o libertarianismo, que é o seguinte: os caras nesse universo hipotético, né, é uma ficção científica, lembra? Então é um mundo hipotético. Deixa eu trocar de mão, minha mão tá cansando aqui. Segurar esse troço. É um mundo hipotético, um mundo ficcional, evidentemente. Só que nesse mundo, na hora de desenvolver tecnologia, o que o pessoal fez? Ao invés deles trabalharem em tecnologia de computação e fazerem uma nave espacial, por exemplo, eles optaram por um outro caminho. Eles trabalharam exclusivamente a genética. Ou seja, ao invés de você ter uma fábrica que faz naves espaciais, na verdade o que você tem é um pessoal que desenvolveu geneticamente seres que viram naves espaciais. Entendeu? A ideia é que biomecânica é muito mais eficiente que a mecânica normal, não é? Nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Então, ao invés de você desenvolver um robô, por exemplo, você desenvolve um robô biológico. E o mais curioso é o seguinte: conta a história nesse livro que quando eles resolveram ter essa ideia de fazer seres modificados geneticamente para as mais diversas tarefas. Eu estou falando de nave espacial, mas isso é só um exemplo, tá? Eles usam seres geneticamente modificados para tudo. Então, por exemplo, ao invés de você ter carros, você tem um ser geneticamente modificado para servir de carro. Ao invés de ter uma nave espacial, você tem seres geneticamente modificados para serem naves espaciais. Cara, pra você ter uma ideia, os espaçoportos, onde você tem as grandes estações espaciais, em que as naves espaciais se acoplam, elas são também seres modificados geneticamente. E o mais engraçado é o seguinte: quando eles começaram a desenvolver essa tecnologia, o material genético mais conhecido era o do ser humano. Então, a decisão lógica foi usar o DNA humano para construir todas essas coisas. Então, é isso. Quando você vai andar numa nave espacial nesse universo, na verdade você está andando num ser humano modificado geneticamente para ser uma nave espacial. Eu falei que o livro era uma loucura, não falei? Então, quando a sua nave espacial chega no espaçoporto de Andrômeda, que é um espaçoporto enorme, onde moram 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas moram no espaçoporto. E o espaçoporto, sabe o que é?
O espaçoporto é uma pessoa modificada geneticamente, evidentemente. É uma pessoa alterada geneticamente para virar um espaçoporto monstruosamente grande que cabem 5 milhões de pessoas dentro dessa pessoa. E é tudo assim. E lógico, como você pode imaginar, todas essas pessoas, elas são pessoas mesmo. Ou seja, a nave espacial, ela tem uma personalidade, ela tem um cérebro humano, ela fala com as pessoas, ela discute, ela argumenta, ela gosta de algumas coisas, não gosta de outras. As naves espaciais, ou seja, na verdade você acaba formando uma guilda, né? Um conjunto de pessoas que geneticamente viram naves espaciais. Vou passar aqui. Como é que eu passei quando eu vim? Aqui não cabe. Acho que eu vou passar aqui assim. Então, todas as naves espaciais que tem na história são seres humanos modificados geneticamente. E aí que é o grande questionamento libertário que eu faço a vocês. Até que ponto é ético você alterar o DNA de pessoas para criar pessoas que vão atender outras funções na sociedade? Por exemplo, nesse livro em questão, as pessoas que são naves espaciais, elas são particularmente orgulhosas, elas têm um orgulho enorme disso, de serem naves espaciais e coisa e tal. E... Oi. Tem que esperar que o cara não está vendo. Não está ouvindo? Opa, obrigado. Mas então, no caso das naves espaciais, o pessoal tem um orgulho enorme de ser de uma família de naves espaciais, de criar naves espaciais e subnaves e não sei o que lá. Então eles têm uma história muito bacana. Mas assim, você poderia imaginar que não necessariamente todo mundo gostaria disso. Então, imagina por hipótese, eles não chegam a comentar isso no livro, mas que houvesse, sei lá, uma classe de seres humanos modificada geneticamente para varrer rua, não é? Da mesma forma que você ter naves espaciais é algo que é uma atividade humana importante, varrer rua também é. E, em tese, se você tem seres humanos modificados para uma coisa, por que você não teria seres humanos modificados para outra? E será que seres humanos modificados para virar lixeira humana seriam igualmente felizes e orgulhosos? Ou seja, porque repara, a mudança genética como é feita, ela é irreversível. A pessoa nasceu com aquele DNA, ela não tem como mudar de ideia depois. Ela nasceu daquele jeito. Nasceu de uma família de naves espaciais, você vai ser uma nave espacial o resto da sua vida. Quer você goste, quer não goste. E da mesma forma, ser humano não tem jeito. E aí vem a pergunta: qual é o limite dessa coisa?
Vamos supor que a gente descobrisse uma forma de clonar pessoas que gerasse um ser humano extremamente obediente, para, sei lá, serviços domésticos. Você poderia ter comprar um ser desse, e essa pessoa, esse ser humano, ele notadamente obedeceria ordens, mas não teria capacidade de argumentação, propositalmente, para que ele não tivesse o DNA, o PNA. Ou seja, vocês sabem, a ética argumentativa, ela pressupõe que sujeitos de direito são pessoas que argumentam. Então, em tese, se você tiver uma pessoa modificada geneticamente para ser incapaz de argumentar, então, em tese, essa pessoa poderia ser igual um cachorro. Você poderia ter aquela pessoa, usar ela para esse tipo de coisa. E, bom, isso não me parece correto. Não me parece correto. Mas eu ainda não sei como responder a isso. Então, o que eu estou botando para vocês aqui é justamente um questionamento. Questionamento. Até onde seria esse limite? Ou seja, você pode, dado que o DNA humano é a capacidade para você argumentar e, portanto, é o que define sujeitos de direito dentro da ética argumentativa, então seria viável isso, seria possível pessoas alteradas geneticamente, propositalmente incapazes de argumentar, justamente porque você não quer que elas sejam sujeitos de direito? Não sei a resposta. Eu, sinceramente, me parece errado, mas eu não consigo ver exatamente aonde, porque, por outro lado, como eu falei, pode ser que alguém queira ser nave espacial geneticamente modificada, pode ser, parece ser uma coisa legal, mas em última análise é basicamente a mesma coisa. Então, como é que fica isso? Esse é um questionamento. E lógico, o nome do presidente americano era Kennedy, né? Já lembrei já. Agora que eu passei ali, JFK, John Frederick Kennedy, um presidente americano que era muito popular, o pessoal gostava muito dele, e justamente por isso, na visão do Frank Herbert, era o pior tipo de presidente que existe, um presidente popular. O ideal é presidente igual o Bonoro, que fala merda atrás de merda, de vez em quando ainda fala alguma coisa liberal, ainda deixa o pessoal no liberalismo, mas não tem jeito. Não tem como o cara ser um presidente sonho de consumo da população simplesmente porque fala merda demais. Aí, então acho que pronto. Acho que esse é o fechamento do nosso vídeo. Eu estou aqui na praia de Botafogo, uma vista diferente aqui do Pão de Açúcar. Não, para aparecer eu tenho que aparecer aqui. Aí pronto, Pão de Açúcar. Pessoal, muito obrigado aí por vocês se acompanharam aqui. E amanhã tem mais. Eu ainda estou enrolado no trabalho, vai ter que ser rapidinho. Hoje eu exagerei no tempo, amanhã vai ter que ser mais rápido. Grande abraço para vocês.